Olá pessoal, Namastê, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre quais são os melhores alimentos segundo a Ayurveda. A gente tem grandes estudos sobre muitos alimentos, tem muitos livros sobre os superalimentos e quando a gente vai acessar o conhecimento ayurvédico a gente acaba vendo que tem muita coisa que já é dita lá. Quando eu falo em um superalimento, eu estou falando em algo que melhora o seu potencial metabólico, é de fácil digestão e tem muitos nutrientes para todos os tecidos. Para a gente entender bem essas bases, por mais que vocês já possam ter visto outros vídeos, quando eu falo em me nutrir, eu estou dizendo que eu vou comer um elemento e esse elemento vai ser digerido pelo meu Agni, pelo meu fogo digestivo. Quando o meu fogo digere, esse elemento, o que foi digerido vai virar ou tecido, e o tecido dá suporte à vida, vai virar plasma, sangue, tecido muscular, tecido gorduroso, tecido ósseo, tecido nervoso, tecido reprodutivo. São os 7 tecidos que dão suporte à vida. Ou então, se o meu fogo digestivo digeriu aquilo, vai virar dejeto. Então, ou vira uma coisa que gruda no meu corpo, em forma de tecido, ou vira uma coisa que meu corpo elimina, dejeto, fezes, urina e suor. Então, ainda assim, a gente diz na Ayurveda que os seus dejetos, eles foram bem digeridos, por isso o que não presta foi excretado. Agora, aquilo que o seu fogo digestivo não tem capacidade de digerir, começa a virar toxina, começa a virar o que a gente chama de ama. E aí a gente vai gerando toxina para o dosha de vata, a pessoa vai ficando ansiosa, vai ficando inquieta, vai ficando ressecada, vai ficando muito leve, muito magra, vai gerando toxina para o dosha de pitta, a pessoa vai ficando ácida, vai ficando estressada, vai ficando inflamada, vai ficando com queimação, com ulceração, com problemas de acúmulo de acidez digestiva. Ou então ela vai acumulando os problemas kapha, tudo isso porque ela não digeriu, então o Agni não deu conta e ela vai começar a acumular peso, letargia, vai acumular líquido no corpo, vai acumular tecido gorduroso, vai ficar muito embotada. Então, quando o Agni digere, vira tecido ou vira dejeto. Quando o Agni não digere, começa a virar toxina. Os superalimentos são, via de regra, alimentos que nutrem bem o corpo e privilegiam o Agni. Então, a gente vai ver na classe dos superalimentos, a chia, por exemplo, a gente vai ver o goji berry, a gente vai ver a maca peruana, o tribulus terrestre, o gengibre, a cúrcuma, o arroz basmati, o feijão manhacha, a lentilha rosa, as tâmaras, o ghee. São alimentos que têm propriedades adocicantes. Quando eu falo que aquilo é doce, é porque aquilo gera tecido. Ou seja, todo superalimento não é um alimento emagrecedor, é um alimento para restaurar a vitalidade. Quando você está com fogo digestivo fraco, você tem que aumentar o fogo, aí você ingere especiarias. Agora, quando o seu fogo digestivo está bom, tudo o que você vai comer vai ser digerido, você vai privilegiar os superalimentos. Então, os superalimentos são alimentos que você vai usar no momento da sua vida em que você está com a digestão boa, em que você está pronto para receber novos tecidos. Não é para você se encher de coisa, ao mesmo tempo não é para você evitar as coisas que geram nutrientes. Então, Gandhi dizia isso. Quando você tem o fogo digestivo ruim, quando você tem gases, quando você tem muita acidez, quando você tem muita letargia, quando você acumula toxinas de qualquer um dos 3 doshas, você tem que usar o antídoto para aquilo. Então, se seu corpo está quente, você vai usar uma comida mais refrescante, mais fria. Se seu corpo está frio, você vai usar uma comida quente. Se seu corpo está pesado, você vai usar uma comida leve. Se seu corpo está seco, você vai usar uma comida úmida. Mas quando você está com o corpo equilibrado, equilibrando as funções fisiológicas, você nem está leve, nem está pesado, nem está úmido, nem está seco, nem está quente, nem está frio, você está ali no caminho do meio, você vai usar alimentos que aumentam a vitalidade. Então, para o Ayurveda, isso significa assim, se tudo está bem, é hora de você se nutrir e aumentar a sua longevidade. Agora, só vale a pena você se nutrir de superalimentos se você tem Agni para digerir. Quanto mais complexo aquele alimento, quanto mais denso, quanto mais nutrientes ele tem, mais ele exige do poder metabólico, mais ele exige do Agni. Então, se você está com um Agni muito bom, você pode comer qualquer coisa. Mas se você está com um Agni ruim, primeiro a gente precisa melhorar esse Agni para depois falar em superalimentos. Então, via de regra, os superalimentos têm a propriedade de nutrir grande parte dos tecidos. A gente vai ver muito superalimento ligado à oleosidade, então a gente fala das nozes que contêm os ômegas, né? A gente fala da chia, a gente fala da linhaça, a gente fala do óleo de peixe, mas a gente não precisa pensar em peixe, a nossa ideia é justamente não usar os animais, né? A gente pode pensar,
nas folhas, as folhas mais nutritivas, como o espinafre, por exemplo, a Ora pronobis, que são folhas mais untuosas e pastosas. Elas têm facilidade para gerar tecido. Dos grãos, a gente pode pensar principalmente no feijão moyashi, no feijão azuki e na lentilha rosa. O feijão moyashi, ele é um feijão verdinho, ele não exige do fogo digestivo para digerir, ele é super nutritivo. Nos anos 70, algumas indústrias no Brasil começaram a colocar o feijão moyashi ao invés do feijão preto na dieta, porque os funcionários adoeciam menos. Então o uso do feijão verde já foi muito comum nos anos 70 no Brasil, mas essas grandes mudanças que a gente vai vivendo vai fazendo as pessoas darem pouca importância para isso, mas ainda existem algumas indústrias, principalmente as indústrias adventistas, indústrias Superbom, por exemplo, elas costumam fazer uso de feijão moyashi na refeição para melhorar a vitalidade dos funcionários. O feijão azuki já é um feijão mais marronzinho, mais parecido, eu diria, com o feijão comum, só que pequenininho. O feijão azuki, ele é mais adstringente um pouco. Então ele é levemente mais ressecante que o feijão moyashi. O feijão moyashi é o verdinho. O feijão azuki, ele é levemente mais ressecante. Então é ideal para a pessoa perder peso, por exemplo, é o feijão azuki, tá? Sempre hidratando os feijões. Agora, para quem está com a digestão ruim, para quem está com fogo digestivo baixo e ainda assim quer se nutrir de alguma coisa mais pesada como um feijão, usa a lentilha rosa. A lentilha rosa não tem pele e ela é facilmente digerida, facilmente cozida. Você começa a colocar ela junto do arroz e ela cozinha no mesmo tempo. Se você colocar muito antes e refogar ela com arroz, ela vai até desmanchar ali no meio. Então tem gente que deixa o arroz cozinhar, na hora que a água do arroz está começando a baixar, joga a lentilha por cima. E ela cozinha só no vapor ali do arroz. Então, esses 3 tipos de leguminosas, o nosso feijão moyashi verdinho, o feijão azuki mais adstringente e a lentilha rosa, são ótimas para todo mundo que quer comer um pouquinho melhor. Se a gente for falar de um grãozinho um pouco mais nutritivo, é o grão de bico. A questão do grão de bico é que, a gente tem que tirar a pele. Não dá para consumir o grão de bico com pele. Quanto mais densa a pele, quanto mais grossa a pele, mais fitato ela tem, mais toxina ela vai gerar no seu estômago. Então você tem que tirar a pele do grão de bico. A questão é que a pele do feijão moyashi, do feijão azuki, é muito fininha, então é fácil de digerir. E a lentilha rosa nem pele tem. Então, quando eu falo no grão de bico, eu falo de um feijão muito nutritivo, mas ao mesmo tempo ele precisa ser digerido. Então você tem que cozinhar bem. Se você fizer um grão de bico sem pele, cozido no leite de coco com especiaria, é uma das melhores receitas que você vai provar na vida. Mas a questão do grão de bico é que, como o mais nutritivo, ele é o que exige mais do fogo digestivo, tá? Quando a gente pensa em arroz, a gente pode pensar no arroz basmati, a gente pode pensar em outros cereais como a quinoa, tá? Como o painço, como a cevada. Dos nutritivos, o arroz basmati é o melhor deles, então melhor para você gerar tecido. Agora, para quem quer emagrecer, para quem quer fazer controle de peso, controle de água do corpo, para quem está retendo muito líquido, a quinoa, o painço ou a cevada são cereais ótimos. E os cereais nunca devem se misturar. Ao mesmo tempo que você consegue cozinhar 3 feijões juntos e a mistura de elementos adstringentes, que é o feijão, melhora o cozimento e a absorção, então você pode fazer feijão azuki com lentilha sem pele e com grão de bico, que eles vão ficar mais fáceis de digerir. Se você misturar diferentes cereais, você não digere bem. Então misturar arroz basmati com quinoa não é bom. Ou seja, arroz com trigo também não é legal de fazer. Arroz com macarrão não é legal de fazer. Então, se você misturar arroz com quinoa, você vai digerir mal. Misturou arroz com painço, vai digerir mal. Misturou arroz com cevada, vai digerir mal. Mas percebe que os diferentes tipos de arroz também entram na classe de diferentes cereais. Então, se você for fazer o uso, por exemplo, de arroz integral, com arroz branco, com arroz cateto, com arroz agulhinha, com arroz vermelho, eles são intoxicantes, tá? Você não deveria fazer o uso de diversos cereais na mesma refeição, só um tipo de cereal para absorver. Então, a qualidade dos elementos que são considerados os superalimentos, os melhores alimentos no Ayurveda, eles estão muito ligados com aquilo que nutre e facilita a digestão. Se a gente for falar de frutas, as frutas mais doces e mais nutritivas, a gente pode falar da laranja-lima, a gente pode falar do abacate, da pitaia, de uma banana bem madura, principalmente as de pele fina, elas são mais nutritivas. A banana maçã, a banana nanica, a banana ouro.
Então, sempre que você pensa em superalimento é o que é fácil de digerir, o que é fácil de assimilar e o que tem muito nutriente. Geralmente, o superalimento ele vai ser doce. Tá? Então a gente fala nas tâmaras são doces, semente de abóbora são doces, semente de girassol são doces, chia é doce, leite é doce, ghee é doce. Ou seja, o elemento doce, a natureza doce, é aquilo que nutre todos os tecidos. Então muitas vezes as pessoas acham que estão arrasando fazendo uma dieta de salada, uma dieta de elementos crus. Esses elementos leves, eles não servem como nutriente para um corpo denso como o nosso, para um corpo que tem um tecido gorduroso tão abundante, que precisa de gordura para repor o cérebro, para refazer a camada isolante da bainha de mielina. Então, se a gente não se dedica a uma dieta mais untuosa, mais pastosa, que tenha elementos que são muito bons para o corpo, que tenham superelementos, superalimentos, que tenham coisas doces, pesadas, densificantes, a gente acaba ficando muito esquecido, muito ansioso, muito estressado. No nosso sistema da fogueira, né? O que é importante a gente lembrar é que a fogueira precisa de espaço vazio, que é a vata, ela precisa do vento, ela precisa do fogo digestivo, que é o pita, para transformar a lenha que está chegando ali para ela. E ela precisa da nutrição, ela precisa da lenha. Uma fogueira não existe sem os três princípios. Então, se a gente come muito salada, a gente está comendo muita coisa verde, muita coisa fria. Se a gente come muita pimenta, a gente está comendo muito fogo. Se a gente come muita lenha, muita raiz, muita carne, muito leite, a gente está comendo muita lenha, muito peso. Então, a melhor dieta é aquela que equilibra os três. Então, o melhor alimento para você, independente dos que eu citei aqui, ele não deixa de ser aquele que é o melhor para o seu dia. Você acordou pesado, vai comer leve, acordou leve, vai comer pesado, acordou frio, vai comer quente, acordou muito quente, vai tomar um banho gelado ao acordar, vai tomar uma água mais refrescante com um chá de coentro, por exemplo. Então, a compreensão do que é bom é sempre o que é bom para mim e como está o meu corpo nesse momento, tá? Então, espero que vocês tenham uma boa compreensão sobre o que são os melhores alimentos. A gente vai fazer ainda alguns vídeos sobre como utilizar esses alimentos. Tem muitas receitinhas para ensinar dentro disso. Se você está gostando desse conteúdo, não deixe de dar um like no vídeo, de compartilhar com as pessoas que você considera que vão ter um bom aproveitamento sobre esse entendimento do Ayurveda, de quais são os melhores alimentos, o que é o potencial metabólico, o que acontece quando você digere, produzindo tecidos, o que acontece quando você não digere, produzindo toxina. Digeriu, produz tecido, elimina via dejeto o que você não quer. Não digeriu bem, produz toxina. Vai intoxicando com a ansiedade de vata, vai intoxicando com a acidez do pita, vai intoxicando com a letargia e peso do kapha. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença, bom proveito, namastê.